Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Henrique do Ateliê de Edição de Vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar rapidamente sobre codecs. Esse é um assunto que eu estava devendo para vocês aprendizes do ateliê e ao mesmo tempo é um assunto bastante complexo. Então no vídeo de hoje eu não espero esgotar o assunto, vou dar apenas um panorama introdutório e no próximo vídeo nós vamos ver algumas questões práticas sobre o funcionamento do codec dentro de um software de edição na hora que nós vamos exportar um arquivo de vídeo. Enfim, vamos lá? Bom galera, então é o seguinte, hoje eu vou explicar o básico do funcionamento de um codec, mas na parte conceitual um pouco mais teórica da coisa. Para isso, vamos pensar assim, que existem pelo menos 3 interfaces para o uso do vídeo digital. O arquivo que vai ser gerado pela câmera, o arquivo editado no computador e a reprodução numa TV, num celular ou em outro dispositivo de exibição. O processo de captura de imagem por uma câmera digital exige que o sensor capte a luz através da lente e depois transforme essa luz em um vídeo digital, mantendo o maior número possível de informações em um dispositivo de armazenamento como um HD, por exemplo. Eventualmente, esse arquivo será colocado em um computador, que deverá analisar novamente os dados e recompor a imagem que a câmera gravou. Assim, ele vai tocar essa informação em forma de vídeo na melhor qualidade possível. E algumas vezes, nós vamos pegar esse vídeo do computador e colocar na internet, por exemplo, ou ainda numa sala de cinema, ou em qualquer outra tela. Enfim, foram os codecs que tornaram tudo isso possível. O codec é, na verdade, uma sigla, é a divisão de 2 palavras, compressor e decompressor. O que faz um codec? Ele vai compactar a informação do sinal de áudio e vídeo, transformando num arquivo de tamanho razoável e, ao mesmo tempo, ele tem a informação para descompactar o arquivo para que seja visualizado da melhor maneira possível, evitando perdas significativas de qualidade. Nesse sentido, num mesmo projeto, é provável que você utilize vários codecs diferentes conforme o estágio da realização. Eu devo dizer para vocês que eu não vou falar nesses vídeos de nenhum codec específico. Eu não vou, por exemplo, recomendar esse ou aquele uso por uma razão muito simples. Essas coisas mudam. Então, o codec que hoje é o mais usado pode ser que daqui a alguns meses já não seja mais, porque a indústria acaba adotando outro que, embora não seja o padrão, acaba virando o mais difundido. Nesse sentido, me interessa mais falar para vocês aspectos gerais, para que quando vocês tiverem que trabalhar com o codec, vocês consigam meio que se virar para encontrar a melhor solução para o caso de vocês, porque o fato vai variar conforme o caso, a necessidade do uso desse ou daquele codec. Bom, isso posto, eu preciso dizer uma outra coisa, que é o seguinte: embora a ênfase do nosso ateliê seja na montagem, isso é, na edição de vídeo, eu não poderia deixar de falar dos codecs de captura. Então é por esse aspecto dos codecs que eu queria começar a falar no vídeo de hoje. No que diz respeito ao uso das câmeras, a gente pode falar em linhas gerais que os diferentes dispositivos, sejam eles quais forem, uma câmera DSLR, um celular, uma câmera filmadora de vídeo, se trabalha com vídeo digital, vai precisar de um codec de captura. E aí a gente pode começar a pensar o seguinte: se o seu vídeo final é apenas um rascunho, ou se ainda ele não é a última versão, é provável que você vá querer compactar bastante esse arquivo gerado. E tudo bem, essa é uma decisão bastante razoável, porque ela vai poupar espaço de armazenamento no seu computador na hora que você estiver editando, e esse não é o vídeo final. No entanto, a gente deve dizer o seguinte, que na hora de captar, é importante o esforço para garantir a maior qualidade possível. Lembra que eu falei para vocês
o codec de captura ele vai simular um processo analógico, ou seja, a luz entra na câmera através da lente e atinge o sensor. Ao invés de fazer esse registro de modo analógico, ou seja, usando um suporte como uma película, que é o que acontecia nas câmeras fotográficas mais antigas, essa imagem vai ser colocada em cima de um sensor, que é um chip, e esse sensor vai converter essa imagem em dados, ou seja, num conjunto de zeros e uns. E é importante, nessa hora da captação, seja lá o equipamento que você tiver disponível, que você garanta que você está captando a maior quantidade de informação, ou seja, que você está gerando um arquivo de vídeo com o maior número possível de dados. Porque na edição você vai poder manipular esses dados e quanto mais dados você tiver, aumentam as possibilidades de manipulação que você tem. Em outras palavras, quando você está gravando, você vai querer fazer isso com a menor compressão de dados possível, para salvar a maior quantidade de informação na melhor qualidade possível para poder trabalhar com isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os diferentes modos de compressão dos arquivos durante a captura. É importante dizer que sim, varia de acordo com o fabricante do equipamento. Então, uma câmera Canon não vai usar o mesmo codec que uma câmera Nikon, ou que um celular iPhone, ou que um celular Samsung, ou que uma câmera GoPro. Enfim, cada um desses equipamentos vai ter um codec próprio do fabricante. Por conta disso, eu não vou falar de nenhum codec específico. Mas no que diz respeito aos codecs de captura, a gente deve destacar dois conceitos-chave. O primeiro desses conceitos é o conceito de bit depth. Eu procurei uma tradução para esse termo em português e não encontrei nenhuma muito boa. Na verdade, seria algo como profundidade de bits. Vamos entender melhor isso. A imagem digital, ela é formada por pixels. Cada pixel, ele vai ter um valor associado a cada um dos canais de cor. Ou seja, para o canal vermelho, que é o R, que já que a sigla em inglês é red, para o canal vermelho, a gente vai ter um valor para esse pixel. Para o canal verde, um outro valor. E para o canal azul, um outro valor. O codec é que vai determinar como essas cores se misturam. Ou seja, o quanto vai ter de vermelho, verde e azul em cada pixel para criar a cor que a câmera está vendo, né? Vamos dizer assim. Ou seja, o bit depth, ele determina a quantidade de cores que a sua câmera consegue enxergar e, consequentemente, gravar. Aqui eu queria fazer um parênteses, porque assim, tem uma malandragem da indústria dos equipamentos, que na hora que eles vão fazer a divulgação publicitária de seus produtos, então eles põem lá, essa câmera tem 18 megapixels, essa câmera tem 256 megapixels, essa câmera tem trocentos megapixels. E querendo dizer que quanto maior a quantidade em megapixels, consequentemente melhor será a qualidade da imagem. E o que a gente pode dizer nesse assunto é que isso é uma meia verdade. Porque assim, o tamanho anunciado em megapixels diz respeito às dimensões da imagem. Então é muito provável que se você for contar pixel por pixel que tem na imagem que aquele equipamento pode gerar, você realmente vai encontrar os 18 megapixels anunciados. O que acontece é que, como nós vamos ver, o bit depth desse sensor, ou seja, a quantidade de cores que esse sensor pode captar, ainda que tenha muitos megapixels na imagem, a quantidade de cores é pequena. Isso acontece normalmente com equipamentos muito baratos, porque conseguir captar uma grande quantidade de cores encarece muito o sensor. Então, equipamentos mais baratos têm um sensor com um menor bit depth. Vamos entender um pouco melhor essa questão. Por exemplo, se nós dizemos que uma imagem é formada por 12 bits, o que isso está falando? Significa que cada canal RGB, ou seja, para o canal vermelho, para o canal verde e para o canal azul, tem um registro de 12 bits. Isso dá um total de 36 bits. Isso pode ser traduzido como um sensor capaz de processar 4.096 cores diferentes. No entanto, é óbvio que uma imagem registrada com 4.096 cores, ou seja, com todas essas possibilidades de cores, de valores de cores, esse arquivo gerado por essa câmera, ele vai ser enorme e vai precisar de uma igualmente enorme, uma imensa quantidade de armazenamento. Se a gente for olhar, por exemplo, uma imagem de 8 bits, isso significa que cada canal RGB usa 8 bits de dados, o que pode ser traduzido como 256 cores disponíveis por canal. Ainda é possível conseguir uma boa imagem com 8 bits.
Apenas vai ser necessário tomar um cuidado maior na hora de captar, por exemplo, com questões de iluminação, entre outras. O que nós podemos ver nessa questão do bit depth? Se a gente olhar esse degradê formado por uma imagem de 12 bits e o outro formado por uma imagem de 8 bits, a gente pode concluir que bit depths menores provocam alguma degradação na imagem, porque tem menos cores disponíveis para preencher o espaço entre elas. Bit depths maiores, por sua vez, isso não acontece, e a transição entre as cores fica mais suave. Um outro aspecto que a gente deve destacar, que é um conceito-chave dos codecs de captura, é o chamado chroma subsample, que é uma outra forma de compactar ou descompactar arquivos de vídeo. Dentro disso que a gente chama chroma subsample, a gente pode afirmar que a melhor opção é o 444. Isso significa que num grupo de 4 pixels, cada cor vai ser salva individualmente. Nenhuma informação de cor vai ser perdida no registro dessa imagem, e ela vai ter a melhor qualidade possível. No entanto, isso tem um custo, que é um arquivo com um tamanho muito grande. No entanto, alguns codecs eles fazem um subsample, ou seja, uma espécie de amostragem dos pixels. É o caso do 422. 422 é um tipo de compressão muito usada e significa o seguinte, que num grupo de 4 pixels, 2 vão ser descartados. O codec pegará a cor dos pixels mais próximos num esforço para salvar espaço, porém, obviamente, perdendo informação. Uma outra forma comum de compactação é a 420. Isso quer dizer o seguinte: em um grupo de 4 pixels, 3 vão ser descartados e ele vai pegar apenas a cor de um que restou. Isso acaba economizando muito espaço de armazenamento. Contudo, o prejuízo na qualidade da imagem vai ser grande. Bom, isso era o que eu tinha a dizer a respeito dos codecs de captura. Alguns equipamentos permitem que vocês escolham entre os formatos de chroma subsampling ou mesmo o bit depth da câmera. Mas em equipamentos mais baratos, isso sequer é uma opção. Você tem que trabalhar com o que é dado. Conhecendo o codec de captura, você pode pensar boas soluções para garantir a melhor qualidade de imagem na hora que você está gravando. E conhecendo como essa imagem foi efetivamente gerada pela câmera, você vai ter mais possibilidades na edição. E aí, galera, ficou mais claro um pouco o que são os codecs? O que vocês precisam entender é que, na verdade, o computador está simulando o processo analógico. Então, essa informação, essa luz que chega na lente, ela é interpretada pelo chip do computador em um monte de zeros e uns, né, que é a informação que o computador entende. E para dar conta já que são imagens muito grandes, muito complexas, com muitas cores, como nós vamos ver no próximo vídeo, são muitos dados. Então, para dar conta de processar toda essa informação, que existem os codecs, que é uma forma de você compactar e descompactar. Nós vamos ver no próximo vídeo como funciona um pouco isso na prática. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.